Nossa, graças a Deus esse jogo acabou. Torcedor não merece assistir um negócio desse não, velho. Hoje aqui, pelo amor de Deus, viu? Mas vamos lá, repercussão. Tem que buscar a vaga agora quarta-feira, uma vitória simples. Do jeito que jogou aqui, pelo menos não perdeu, né? Que preguiça! Ô, lá em casa, viu? Ficou melhor para Chapecoense, né, Léo? Chapecoense que hoje é a lanterna do Campeonato Brasileiro, mas que entrou para essa partida sabendo que era uma nova competição, fez um jogo confortável, teve do Cruzeiro todo o conforto possível também, porque o Cruzeiro foi uma equipe que não conseguiu realmente, em nenhum momento, gerar finalizações que causassem algum perigo ao gol do Anderson. O Cruzeiro termina o jogo com 13 finalizações, sendo somente uma na direção do gol. Que é exatamente a mesma forma que a Chapecoense terminou. 13 finalizações, só que uma a mais do que o Cruzeiro na direção do gol, 2. Então foi um jogo que eu tenho certeza que deu muito soninho em quem estava assistindo em casa. O torcedor do Cruzeiro que está aí nesse domingão já devia estar até pescando no final, porque é aquele tipo de jogo, né? O Cruzeiro numa rotação abaixo do que é necessário. Tudo que falamos aqui no primeiro tempo, a gente pode repetir no segundo. Pouca intensidade, uma rotação abaixo, um time burocrático para atacar, errando muitos passes. E aí você via que dali nada sairia, né? E quando vem as substituições, é um reflexo do banco de reservas que temos hoje. Pouquíssimas opções que realmente podem desequilibrar uma partida. Nós temos hoje muitos garotos, né? E até fico feliz de vê-los entrando, mas sabemos que não está neles a responsabilidade de resolver. E em contrapartida, temos alguns atletas aí já em idade de plena maturidade que simplesmente não conseguem se fazer úteis. Eu realmente estou torcendo muito para os reforços chegarem, mesmo ponderando todas as questões de contexto. Nós precisamos de sangue novo, precisamos de outros atletas que possam entrar e gerar alguma expectativa. Me decepcionou porque eu esperava um Cruzeiro que pudesse produzir mais, né? Um Cruzeiro que até na segunda etapa chutou mais do que a equipe da Chapecoense, mas a Chapecoense teve talvez a chance mais clara, né? Naquele lance ali do Giovanni Augusto, ele acaba chutando para fora, inclusive é a única finalização da Chapecoense na segunda etapa. Um Cruzeiro que no primeiro tempo deixou muito a desejar no que diz respeito à qualidade da posse da bola, isso porque o Cruzeiro teve mais a bola do que o adversário, mas não conseguiu produzir. E aí a gente, claro, pode ponderar todas as questões de ausência de algumas peças, de um elenco ainda carecendo de melhores opções, mas é um adversário mais fragilizado. Historicamente é difícil para o Cruzeiro vencer a Chapecoense na Arena Condá, sim, mas o Cruzeiro tinha que produzir mais. O Cruzeiro tem elenco para produzir mais e acabou assim, olhando para um confronto contra a Chapecoense. Chapecó faltou o Cruzeiro meio para frente. Faltou mais dos pontas, faltou mais do Matheus Pereira, faltou Caio Jorge, faltou de quem entrou também no segundo tempo para fazer essas funções. Acho que do meio para frente o Cruzeiro não encontrou espaço. É claro que tem todo o mérito do adversário, da Chapecoense, fez um jogo muito consistente defensivamente, mas fato é que o Cruzeiro teve uma boa chance na partida, que foi o cruzamento do Felipe Moraes para o Arroio, que entrou de carrinho, não tinha muito o que fazer também, e o Anderson fez uma grande defesa, talvez a defesa do jogo, na única chance do Cruzeiro, que fez um primeiro tempo para mim muito abaixo, tanto do meio para frente quanto defendendo, deu muito espaço para a Chapecoense, muitos cruzamentos na área e muitos chutes de fora da área, de média, longa distância, até com certo perigo em determinados momentos. Chapecoense finalizou muitas vezes no primeiro tempo, foram 12 chutes. Olha a diferença de um tempo para outro. Quando o Cruzeiro se reorganiza na segunda etapa, volta melhor defendendo, a Chape só finalizou uma vez. Em 13 finalizações no jogo inteiro, foram 12 no primeiro tempo e apenas uma na segunda etapa. Ou seja, o Cruzeiro conseguiu melhorar, corrigir o seu jogo do meio para trás. Só que do meio para frente continuou tendo problemas, muita dificuldade. Um jogo que se construiu muito para o Cruzeiro pelo lado do campo, com o Vidalba como ala no primeiro tempo, o Fagner no segundo. Depois vieram as alterações, acho que muito em função da parte física do Vidalba, visível. Saiu com gelo nas duas pernas. O Fagner também acabou saindo para as trocas dos laterais, Rojas
e o William, mas aí já era um momento diferente do jogo, um cenário um pouco diferente, com as duas equipes muito mexidas. Gostei mais do Cruzeiro no segundo tempo pela parte defensiva, mas não gostei do Cruzeiro no jogo, no geral, na parte ofensiva. Não venceu o jogo porque ficou devendo do meio para frente. O resultado 0-0 em Copa, você trazer para casa, é excelente, independentemente do adversário. Você voltar com um empate para decidir na sua casa uma vitória simples, excelente o resultado. Eu acho que eu fiz polidense na cruz, sinceramente. Não merecia esse final de semana de Copa do Brasil, mas de jeito nenhum. Livrai-me, Senhor, presta atenção aqui. Pior que um jogo às 7 da noite no domingo, só um jogo às 7 da noite no domingo que termina 0-0. Jesus amado. Amanhã estaremos juntos na Band News às 11 da manhã, nos 89.5, também no YouTube. Depois, jogo aberto meio-dia, Donos da Bola 1 da tarde, HG Play Rádio às 5 da tarde, na HG Play. Aliás, passa lá para se inscrever no canal. Que, aliás, começa a programação na HG Play logo às 10 da manhã com o Resenha FC, que é um programaço muito legal. 2h15 da tarde tem um Na Boca do Gol. E depois às 5 a gente vem com a HG Play Rádio, com grande elenco. Então é o seguinte, um jogo preguiçoso, um jogo ruim, assim como vários outros jogos do final de semana de Copa do Brasil, e a gente não merecia isso não, gente. A gente não merecia isso não. Nós trabalhamos demais, nós damos um duro, sabe? A gente fica aqui, porque para muita gente isso é trabalho, mas a gente não merecia não. Foi realmente um domingo, aliás, um final de semana de Copa do Brasil a ser esquecido. Meu Deus do céu. Vou ali comer uma sopa e dormir. Tchau. Beijo na alma. Boa noite. Arthur, boa noite. Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Arthur, eu queria que você fizesse a avaliação dessa partida do Cruzeiro hoje, que em comparação ao último jogo, né, do Curitiba, a gente viu um Cruzeiro mais intenso. O que aconteceu hoje? Os jogadores estavam mais cansados pelo curto tempo de descanso e, por exemplo, o que você falasse a respeito aí, hoje para você, o substituto do Matheus Pereira é o Bruno Rodrigues? Obrigado. Vou começar pelo fim. Boa noite a todos. Não, o substituto de cada um dos jogadores que nós temos depende muito do plano de jogo e depende muito daquilo que sejam as opções que nós precisemos para cada um dos jogos. Portanto, não há uma relação direta, umas mais do que outras, mais atrás, se calhar mais próximo disso, mas na frente não há uma relação direta entre aquele jogador que sai e o jogador que entra, que só possa ser, ou seja, uma substituição direta. Isso não acontece e, portanto, não... É mais de meter mais um segundo atacante do que propriamente meter ali um jogador de entre linhas e um jogador que joga. Foi a intenção, a diferença entre o Bruno e o Matheus. E depois sim, nós temos que admitir que não foi um jogo muito brilhante. Foi um jogo onde na primeira parte nós estivemos claramente abaixo daquilo que é as nossas possibilidades. Jogamos a um ritmo lento, jogamos com pouca intensidade. Na segunda parte melhoramos um bocadinho, mas não muito. Temos que reconhecer nós internamente, para vocês pode ser completamente indiferente, mas é violento jogar com 2 dias de diferença. Sabemos que vamos daqui a 2 dias voltar a jogar. Isto para os jogadores é violento, mas é o que temos. E, portanto, temos que saber dar resposta. Hoje a resposta não foi a melhor, mas acabámos por ter um jogo onde me pareceu estarmos nós mais no domínio do que o próprio adversário. Mais transições, uma bola aqui e a outra nas costas da nossa defesa, mas em jogo jogado pareceu-me, ainda que numa velocidade muito abaixo daquilo que nós queríamos, fomos uma equipa que conseguiu circular e ter bola de trás para a frente, chegar à baliza contrária, criar oportunidades, ter feito um golo. Não sei se devia ter sido validado ou não, mas fizemos um golo. Mas admitimos que não foi um jogo muito brilhante da nossa parte. Temos que ser muito claros em relação a isso também. Ô Arthur, 2 em 1, rapidamente. O que fazer para não transformar em um duelo difícil como foi contra o Goiás, quando empatou fora e teve dificuldade, apesar de criar muito para buscar a classificação? E todos os jogadores hoje, eles estão no ápice da forma física? Tem alguns jogadores que têm impressionado ali por uma dificuldade de entrega nos jogos. Eu acho que a questão da forma física tem muito a ver com aquilo que é o que nós lhe pedimos e o número de jogos e o intervalo de jogos que têm
fazendo num curto espaço de tempo. Acho que tem mais a ver com isso do que propriamente, porque acho e os jogadores acabam por, aqui, especificamente no Brasil, sentirem-se mais confortáveis e mais em condição física, jogando regularmente de 3 em 3 dias ou 4 em 4, porque depois entramos numa questão fisiológica que acabam eles por ter essa própria defesa de estarem preparados para competir e jogarem dessa forma. Mas a verdade é que acabamos por ter jogadores que jogam mais do que outros, portanto mais bem preparados do que outros, mais capazes em termos físicos do que outros. E o que temos a fazer é podermos ser uma equipa que seja muito mais intensa, que seja uma equipa mais agressiva ofensivamente, que consiga concretizar aquilo que podemos e que nos vamos propor a criar, para poder criar vantagem e termos o jogo a partir com o resultado, sermos mais dominantes. Portanto, ser só dominante com o resultado 0-0 pouco ou nada significa. Temos que fazer golos para que de facto essa vantagem possa trazer tranquilidade à equipa, possa trazer também a serenidade de controlar o jogo em cima de um resultado e não só em cima daquilo que é a vantagem, eventualmente numa posse de bola, por exemplo. Arthur, boa noite, Pansieri da Itatiaia. Um detalhe interessante nessa formação foi até o Vidalba, um jogador que no segundo tempo, nesse plano tático seu, estava bem à frente, né? Um jogador que se desgasta, luta, né? Até saiu com cãibra. Qual que foi a ideia assim, daquele jeito do Cruzeiro jogar, tentando empurrar a Chape, né, de alguma maneira, para o campo de defesa, com ele tendo essa força ainda maior? Do aspecto físico, do aspecto ofensivo, desculpem, era mais pedir capacidade física de chegar também ao último terço, ser um jogador que pudesse estar envolvido nas ações ofensivas pelo corredor esquerdo, e defensivamente ser um jogador que pudesse acompanhar aquilo que era o jogo mais interior do Marcinho, e que era uma equipa que procurava muitas transições e onde o Marcinho utiliza muito de fora para dentro. Nós teremos um jogador que pudesse estar confortável também nas zonas interiores, acompanhando esse movimento e fazendo com que a equipa tombasse para a direita, nesse caso concreto, e ficando nós com uma linha de 3 zagueiros ou 3 defensores, se quisermos, que pudessem controlar aquilo que eram os 3 homens mais adiantados.